Neste ASLab, regressamos ao Espaço Monforte Sacro para saber tudo sobre o programa iconográfico da Igreja do Antigo Convento do Bom Jesus de Monforte, numa conversa com Maria de Lourdes Cidrais, investigadora deste projeto interdisciplinar. Este é o mais completo programa iconográfico dedicado à Rainha Santa Isabel. E isso tem dito sempre, é o mais completo programa iconográfico sobre a Rainha Santa Isabel, sem qualquer comparação. Há cenas que só estão lá retratadas. Eu fui também à Itália, fui à Espanha, andei à procura. Nos outros lados não encontrei nada que se comparasse. Em Portugal, Coimbra é o principal lugar de memória da Rainha, porque, enfim, há o próprio túmulo dela, o túmulo gótico, não é? Mandado fazer por ela, que está agora no coro baixo. Há ainda retábulos que vieram do convento antigo, do convento velho. Há um muito interessante, que é o do Milagre das Rosas, e depois há o que foi feito, portanto, já para os baixos-relevos em madeira, e há umas telas também, mas portanto, não são programas organizados, portanto, são temas relativos à rainha, mas não são sobre a vida dela. Enquanto que em Monforte nós encontramos um programa temático extremamente bem organizado e com originalidade, não segue uma ordem cronológica, o que segue é a primeira fonte biográfica. Temos um caso muito curioso de um programa iconográfico, todo ele segue fielmente a primeira fonte biográfica, que é o livro que fala da boa vida que levou a Rainha Dona Isabel, que foi escrito pouco depois da morte dela, 2 a 3 anos depois da morte dela, por alguém que a conhecia bem. Portanto, provavelmente até mais do que um autor, o principal deve ter sido, foi Salvador Martins, que foi testamenteiro da Rainha e que era visto pela Nego, e talvez também com apoio e intervenção de algumas das donas do mosteiro. Mas, portanto, é um texto fidedigno que procura, obviamente, já promover a santidade da rainha. É um texto de natureza hagiográfica, não é? Mas que tem muitos elementos concretos e descreve a vida da rainha e os únicos milagres que são realizados depois em vida da rainha só constam dos capítulos apócrifos. Portanto, ele limitou-se à vida da rainha e a narrar acontecimentos e é a fonte rigorosamente seguida pelo programador. Qual é a organização do programa iconográfico na Igreja? Há uma divisão completa entre os episódios históricos e os episódios, portanto, milagres. Portanto, lendas milagrosas, os episódios milagrosos. O programa está organizado em 3 núcleos. Na parede do lado da epístola estão os episódios da vida da rainha. Na parede do lado do Evangelho estão milagres ou outras situações de manifestações de santidade da Rainha Dona Isabel. E na parede fundeira estão 2 milagres que não constam da primeira biografia, que vamos ter que destacar, que é o milagre das rosas e o milagre da aparição de Cristo crucificado, e que eu considero que, no fim, são aqueles que o programador considerou indispensáveis de pôr, mesmo não gostando da primeira biografia, tinham que ficar e ficaram num lugar de grande destaque, comparáveis a milagres de São Francisco. Portanto, na parede fundeira, no fim, é o momento da glorificação da santidade da rainha, com o milagre das rosas, que se tornou mais célebre dos seus milagres, e com a aparição de Cristo crucificado, sob a forma de um mendigo que a rainha recolhe e que leva para o seu leito, trata, e depois o Dom Dinis, há um pajem que vai denunciar que a rainha tinha metido alguém na cama, e o Dom Dinis chega lá, e ela corre as cortinas e é Cristo crucificado que está lá. Portanto, o mendigo manifestou-se que era Cristo crucificado. Também aparece na Academia das Ciências. É isso que eu ia dizer, é um episódio, portanto, este milagre já é atribuído à Rainha Santa Isabel da Hungria, portanto é um aspecto também que temos que focar. E as únicas representações que eu conheço é o que está na Academia das Ciências, que está muito incompleto, mas dá para perceber, e está também no Torcifal, na Igreja do Espírito Santo, um óleo em madeira, que é de finais do século XVII. Portanto, são as 3 representações que eu conheço, penso que não há mais nenhuma. Enquanto o Milagre das Rosas é há imensíssimos, não é como nós sabemos. De qualquer forma, o que me parece importante é que o programador, seja ele quem for, que já vamos ver qual é a questão que se tem em relação a isso, quis dar destaque a estes 2 milagres. São painéis um pouco mais pequenos por causa do espaço, mas que estão colocados em paralelo com milagres de São Francisco, com os quais se pode fazer uma relação. A rainha é tão santa como São Francisco, porque ela também, São Francisco cai, o milagre dos espinhos, transforma as roseiras espinhosas, bravas, em roseiras mansas que não o magoou. Há uma transformação também
da matéria, quando ele se atira para a roseira para fugir às tentações, a Rainha Santa Isabel transforma, portanto, as rosas em moedas, o pão, em algumas versões, que há várias versões. Isto é do lado esquerdo, colocados do lado esquerdo. Do lado direito está em cima o milagre da aparição de Cristo à Rainha e embaixo o milagre da aparição de Cristo a São Francisco. Portanto, há um paralelismo que tem que ser intencional. E no centro mantém-se a ceia. Portanto, tudo isto rodeando a ceia, enfim, é o mais importante episódio da liturgia cristã católica. E que tem mais a particularidade de ter sido mantida no local em que já estava a tal pintura da ceia, naquele programa de 1714. Portanto, há uma explicação prática, digamos que estava lá a ceia, mas não só, porque podia ter sido apagada como as outras pinturas que desapareceram. Quiseram mantê-la numa altura em que havia uma grande devoção à Sagrada Eucaristia depois dentro do espírito tridentino, não é? Pós-tridentino. Portanto, este painel, este parede fundeira, acaba por ser extremamente importante. Parece diferente de todo o resto, que no fim destoa, sobretudo porque tem painéis de iconografia de São Francisco, mas nós temos que lembrar-nos que está um convento franciscano. Portanto, há a glorificação do santo padroeiro da Ordem, fundador da Ordem, e da Rainha Santa Isabel, que nunca entrou na Ordem, mas, segundo a tradição, terá sido Santa Terceira, que não foi, usou apenas o hábito. Sobretudo em memória de Dom Dinis, como manifestação de luto e, enfim, de humildade. A fundeira é quase uma chave do programa. Eu acho que sim. Portanto, para mim é porque, claramente, o programador pensa primeiro o lado esquerdo, o lado da epístola, episódios históricos, que era fácil encontrar, estão narrados com muito pormenor na primeira biografia. Por vezes com muito pormenor mesmo. Mas ao mesmo tempo, portanto, podemos pensar porque é que ele escolheu aqueles episódios. Com certeza, ele ou ela. Com certeza porque achou os mais interessantes ou mais relevantes, quis dar particular destaque. Há outra razão também, que é a adequação ao espaço, porque o espaço determina também a colocação daqueles painéis. Portanto, o painel é aquele que dá grande destaque, até porque, enfim, é já muito referido, que é o de encontro de Alvalade, que é, enfim, a maior manifestação do desejo da rainha enquanto mediadora de paz, que é uma das virtudes que são exaltadas na canonização, põe no lugar por cima de uma das capelas laterais, no espaço maior, enquanto do lado oposto, do lado do Evangelho, põe a veneração do corpo. Portanto, há uma relação. Este episódio, no fim, que é central, porque foi o que tornou talvez mais famosa ela como mediadora da paz, e do lado esquerdo, a veneração do corpo, quando se terão dado os primeiros milagres. Portanto, são dois painéis que são, com certeza, destacados pelo gosto do programador, mas também porque havia aquele espaço maior. Ele quis dar destaque a estes dois painéis. No resto da parede da epístola, agora já não sei a ordem cronológica, penso que a razão, creio eu que será o gosto pessoal, o que achou mais importante. Que eu considero, é o que eu gosto mais, o meu preferido de todos, que é a chegada da Rainha ao Desterro de Alenquer. É a única representação que há. Não conheço mais nenhuma, em nenhum suporte, nem azulejos, nem pintura, nem nada. E é de grande qualidade artística. E é muito interessante porque é a chegada da rainha, que vai a cavalo, levada por um grupo de soldados, vê-se ao fundo o que será com certeza a cidade de Alenquer, mais a prisão, com os grades, para onde ela vai, ela não fica propriamente presa, enfim, fica lá desterrada, mas não fica presa, e é a expressão da rainha que está. E esta é particularmente interessante para nós, porque este era um azulejo que faltava. Portanto, durante muito tempo havia só um bocadinho da cara da rainha. E depois, lá no caixote para diante, encontrou-se o resto do azulejo. E agora, quando foi restaurado, ficou... Nós ainda a primeira publicação que fizemos, foi uma espécie de catálogo daquela exposição que houve lá em Monforte, ainda se via muito bem o que estava partido. Depois eles no restauro já conseguiram... Aliás, o restauro foi muito bem feito, de tudo. A seguir há outro que também é completamente inédito, também é um dos painéis mais complexos, que é a chegada da rainha ao convento de Santa Clara. Portanto, é um cortejo enorme, em que está tudo no centro, há um grupo de populares à direita e depois há todo aquele séquito que terá acompanhado a chegada da rainha ao convento, onde ela quis ser enterrada e, portanto, é o momento da chegada, nem sequer é da viagem, é da chegada ao convento. Vê-se ao fundo o que será o convento, acompanham provavelmente o rei, porque o primeiro biógrafo descreve com muito pormenor a viagem toda, mas não diz quem é que vai, nunca refere
concretamente o rei, que é o Afonso IV, não é o filho, se terá feito parte desse cortejo, mas é natural que pelo menos à chegada estava de certeza. Portanto, deve ser uma das figuras, penso eu. Temos que fazer um pouco de interpretação. Outra que está também com vestes ricas será a rainha, a Dona Beatriz, a nora da rainha Dona Isabel. E depois há arcebispos vários. Um deles, naturalmente, será o Dom Salvador Martins, porque ele é que vai organizar todo o funeral da rainha. E depois, provavelmente, o arcebispo de Coimbra e a abadesa do mosteiro, que eu penso que teria ordem para ficar fora, não sei. Isso são das coisas que já os especialistas na religião medievalistas podem saber, mas deve ser a abadesa, porque impunha também um grande sírio como um dos bispos. Depois temos embaixo, isto está no nível superior, não é? No nível de baixo temos dois painéis que também são muito curiosos, que é a chegada da Rainha Santa Isabel de Santiago de Compostela. Não é um tema único. A primeira representação conhecida está na genealogia dos reis de Portugal. É um tema, de qualquer maneira, raro. Vê-se que, de novo, segue a primeira biografia, onde há uma narrativa muito longa da viagem da rainha, sem dizer qual é o trajeto. Portanto, ignoramos exatamente qual é o trajeto. Enfim, há outros dados que permitem calcular, mas não é descrito na primeira biografia. Mas na primeira biografia é referido quando a rainha chega à vista das torres do Santiago, do Santuário de Compostela, que se apeia da mula e que faz o resto do caminho a pé. E que oferece então ao arcebispo uma oferenda que nunca ninguém tinha havido nada de semelhante e que ficou na memória de todos. Portanto, a coroa, mais do que uma coroa, joias, tapeçarias, enfim, e uma mula com os arreios de prata e ouro. E portanto, há toda a descrição, é muito interessante, muito pormenorizada da chegada da rainha ao santuário, quando ela deposita todas essas oferendas aos pés do arcebispo, que em troca lhe dá o bordão que ela vai usar e que se torna um dos emblemas da rainha, que nós encontramos sempre representada a rainha. Distingui-la, por vezes há uma grande confusão, há muitos casos em que eu vi que havia confusão com a rainha Santa Isabel da Hungria. Quais são os elementos distintivos entre a Rainha Santa Isabel e a Rainha Santa Isabel da Hungria? Só há dois, que é o bordão e é o brasão, bipartido Portugal e Aragão. Portanto, são os dois únicos elementos que permitem termos a certeza que é a Rainha Santa Isabel que está representada. Mas regressemos à nossa Rainha Santa. Nesta chegada a Compostela, como a rainha faz aquele pequeno percurso a pé, depois vai surgir uma outra tradição que encontramos já no Rui de Pina, que a rainha teria feito uma segunda peregrinação incógnita, toda a pé, todo o caminho a pé, na altura, quando já tinha, portanto, no segundo jubileu, portanto, pouco antes da sua morte. Não há nenhuma prova, não se realizou de certeza absoluta, mas encontra-se isto sistematicamente nos vários cronistas e nos nossos dias, nos nossos ainda. Os autores que estudam as peregrinações da rainha põem as duas. Não houve a segunda peregrinação, foi só a primeira e foi muito importante. E, portanto, está lá no painel exatamente como o biógrafo escreve. A rainha está já a pé, mas é quando se vê a catedral ao fundo. O último é também dos mais pequenos, porque está entre a porta e a parede, e é a rainha a ver os planos das obras de Santa Clara. E este painel segue também fielmente a biografia, em que a rainha está pessoalmente a ver os planos que o mestre de obras lhe manda, e depois há os operários que sobem, umas escadinhas, há outro que está a fazer massa. Portanto, temos aqui uma descrição pormenorizada do que seriam as obras, obviamente vistas à luz do século XVIII em que são feitas. Mas também na primeira biografia está a descrição pormenorizada que a rainha via os planos e dava indicações concretas aos mestres das obras. Portanto, tudo isso está na primeira biografia. Acabou a parede dos episódios da vida. E passamos então aos episódios apócrifos. Mas aqui colocou-se logo a questão: porquê é que vai começar com a morte da rainha? Isto só se percebe se nós pensarmos que a fonte principal é, de facto, a primeira biografia, porque os milagres que constam da primeira biografia, que vamos ver a seguir representados, só aparecem nos capítulos apócrifos, que foram acrescentados anos depois. E, portanto, na primeira biografia, portanto, o culto da rainha, a devoção à rainha, começa com a morte dela. E, portanto, é a primeira, enfim, nós podemos considerar quase um milagre, embora o primeiro biógrafo tenha muito cuidado em dizer, alguns pensam que lhe teria aparecido, contando um bocadinho o episódio, portanto, que está na primeira biografia. A rainha vai para o Alentejo, vai para Estremoz,
para tentar fazer, enfim, um acordo de paz entre o filho e o neto do rei de Castela, que estavam desavindos por várias razões. E na viagem adoece e morre no castelo de Estremoz. E quando já está muito doente, há um momento em que ela diz à Nora, que está a acompanhá-la, a Dona Beatriz, a Rainha Dona Beatriz, para se afastar, para deixar entrar uma senhora de branco. E o biógrafo só diz uma senhora que ninguém mais via. Então pensaram que seria a Nossa Senhora que o vinha confortar, Mas ele faz isto com este cuidado de todo. Isto depois pensaram como mais ninguém via a senhora de branco, pensaram que provavelmente tinha sido a Nossa Senhora que a vinha confortar. Diz isso com este cuidado. Portanto, nós no primeiro azulejo desta parede temos então fielmente desenhado ou recordado este episódio. A rainha está doente, o seu leito doente, tem umas damas que a acompanham, outras que seriam com certeza quem tratava dela, que é muito curioso, que aparecem, portanto, temos um pouco de ideia do que seria a Câmara, ou como é imaginada no século XVIII, uma Câmara muito rica, e então há uma senhora de vestes brancas que está em primeiro plano, e que será então a tal senhora de branco, que depois outros pensaram que seria a Nossa Senhora. Em Estremoz, então, o segundo programa iconográfico maior sobre a Rainha Santa Isabel, há também um óleo sobre a morte da rainha, mas aí claramente é a Nossa Senhora que vem. Portanto, a rainha está deitada, está a assistir, portanto, acompanhada pelo filho, pela nora, por mais uns frades, e vem a Nossa Senhora com o manto azul, portanto, protegê-la e ampará-la. Portanto, é outra representação da morte da rainha, muito diferentes, porque esta segue o texto e a outra não. A outra já segue as versões posteriores. Portanto, começa aqui, depois vem os milagres a seguir. Portanto, há um painel que também levanta muitos problemas, e este, claramente, é de pior qualidade que os outros. E tem uma diferença muito grande, que é um painel duplo. Então, duas cenas representadas. Portanto, eu não consigo perceber bem o que é que se passou. Portanto, parece que no final o programador não sabia muito bem o que pôr ali e vai claramente pescar cenas que são inspiradas na vida de Santa Clara, mas que também têm semelhanças com episódios atribuídos à Rainha Santa Isabel. Portanto, na primeira biografia é narrado um episódio já do final da vida da Rainha, quando está a viver no paço que mandou fazer ao pé do Mosteiro de Santa Clara, quando há a inauguração do refeitório, que foi uma das obras que a Rainha fez. Ela consegue autorização do Papa para poder ir ao refeitório servir as freiras nesse dia, e vai ela e a Rainha Dona Beatriz. Uma cena que também está presente no programa de Estremoz, no programa Óleo de Estremoz. O certo é que esta cena, como está representada, não é igual ao que está na biografia. Na primeira biografia são as duas rainhas que vão servir. E aqui não, aqui há só uma figura, que poderá ser a Rainha Dona Beatriz, e a Rainha Dona Isabel só aparece como a figura central de todo o painel, que está dividido em duas partes. É uma figura que é quase uma figura apontadora, que aponta as duas cenas. Ela não faz parte daquela cena. Ora, na primeira biografia é a rainha que vai à frente servir as freiras. Do lado direito passa-se a mesma coisa. Está o milagre da cura da freira da leprosa, do pé chagado, que é um episódio que é narrado na primeira biografia, mas como apenas a rainha ir tratando na Quinta-feira Santa, segundo um hábito, enfim, muito, muito corrente. Então hoje parece que o Papa ainda realiza essa cerimónia do lava-pés pascal. Ela vai lavar o pé a 12 mendigos ou a 12 mendigas, depende das versões, mas não é nunca a freiras do convento, são alguém de exterior a que ela vai lavar os pés. E há uma que tem um pé chagado, e a rainha embrulha e beija, e conta, enfim, as outras, as suas companheiras que ficam muito impressionadas, e a própria doente não quer que foge com o pé, mas a rainha insiste, lava, limpa e beija-lhe o pé. Isto é o que está na primeira biografia. O que é acrescentado num capítulo apócrifo é que essa mulher era leprosa e quando sai, no dia seguinte estava curada. Portanto, passa a ser um milagre. Que não está na primeira biografia, lá está. Por isso este episódio aparece na parede dos milagres, mas associado ao outro, que é um episódio histórico. Portanto, é, enfim, um episódio em que se misturam as duas coisas e, portanto, foge à estrutura geral e à ordenação muito rigorosa que o programador segue.
Depois o outro painel final que está colocado sobre o outro altar lateral, do lado do Evangelho, é a veneração do corpo da rainha, que também é muito interessante, é uma cópia que está lá hoje, e é um painel também muito interessante porque baseia-se nos tais capítulos apócrifos da primeira biografia, em que a rainha, a partir do momento em que o corpo chega a Coimbra, se dão os primeiros milagres. E então nós vemos lá fielmente reproduzidos alguns dos milagres que estão narrados nos tais capítulos apócrifos, que são normalmente damas da rainha, damas próximas da rainha, donas do mosteiro, que é o rei Cavaz, portanto são várias, mas também aparece também, que toda a gente acha muito curioso, a mulher endemoniada, que também é narrado nos tais capítulos apócrifos, que é o diabinho. Esse diabinho, quase igual, aparece no convento da Serra d'Ossa, mas é Cristo que está a fazer-se sair uns diabos do corpo de alguém. Mas o diabo é quase igual. Nesse capítulo apócrifo, esta senhora endemoniada tinha tido 40 demónios, tinham conseguido expulsar todos, menos 7. E é só a rainha que agora consegue, quando ela vai junto do túmulo da rainha, isto já há bastante tempo depois da morte da rainha, portanto, neste painel são incluídos vários episódios que no tempo cronologicamente sucederam ao longo de vários anos, mas, portanto, que no fim traduzem a implantação do culto e da devoção à Rainha Santa Isabel, a importância das relíquias, a importância de ir ao convento beijar o ataúde ou venerar o corpo da rainha que estava, enfim, no seu túmulo. Portanto, esta é a parte de cima. Agora que encontramos em baixo. Em baixo aqui também há outros problemas que se põem. Há um primeiro que também está narrado também nos capítulos apócrifos, que é a cura de uma freira do convento de Chelas, em Lisboa. Portanto, não tem nada de especial, é uma freira que está doente, a rainha vai visitá-la, põe-lhe a mão da barriga, que ela tinha um tumor ou qualquer coisa desse género, e cura. É curioso ver o cenário, como está, portanto, é um quarto rico, mostra como estas freiras do convento de Chelas também eram donas, não é que professavam, e, portanto, interessa mais desse ponto de vista ver como eram os costumes no século XVIII em relação a estas câmaras, porque está, enfim, desenhada com bastante pormenor. E é uma câmara rica, e depois há as senhoras que estavam a tratar da doente. Não levanta assim mais questões, a não ser de facto saber que a fonte é um dos capítulos apócrifos. Depois, a seguir, temos outro que levanta problemas, que é o milagre das águas do Tejo, que se apartam. Eu acho que é uma das lendas mais bonitas, é muito bonito também o painel, só que não é original. Nós temos semelhanças grandes com outros Estremoz, que portanto, no castelo, na capela de Estremoz, está lá também um painel de azulejos que o Zemeck atribui ao Teotão dos Santos e em que temos a representação também deste milagre. E há bastantes semelhanças no desenho, nas volutas, mas também tem grandes diferenças. Poderá o programador ter conhecido o painel de Estremoz, que é cerca de 2 décadas anterior, porque o Zemeck situa estes painéis entre 45 e 48 e o de Estremoz entre 25 e 30. Portanto, inclinando-se mais, agora penso eu, para 25, para 1725. Terá conhecido, ou quem fez os azulejos da oficina de Valentino Almeida conhecia o de Estremoz. Portanto, eu penso que isso é uma das incógnitas que alguém terá que estudar e tentar saber. Mas também há mais outra hipótese. Antes de avançar para esta última hipótese, que vai conduzir à questão final sobre a autoria do programa iconográfico, pode falar-nos do último episódio representado? É o único painel que não é narrativo, que está nesta parede do lado do Evangelho, em que aparece a rainha com o hábito de Clarissa, com as vieiras de peregrina de São Tiago de Compostela, sentada numa posição meditativa, e vê-se, o painel está muito incompleto, é uma pena, porque foi cortado por causa da instalação do púlpito, ou das escadas do púlpito, portanto, dá acesso ao púlpito, e também porque lhe faltam grandes fragmentos, portanto, já estava, quando a igreja foi demolida, já estava muito incompleto, mas é muito interessante porque eu dei-lhe o nome, a Rainha Peregrina, no fim, uma síntese de tudo, é, no fim, um símbolo da peregrinação que o homem faz no mundo, a caminho, à procura da santidade. Ela já está ali, com os santos, perto, rodeando, e, portanto, penso que é um painel simbólico e não narrativo, que é diferente dos outros. Regressando ao milagre das águas do Tejo que se apartam, foi este episódio que a fez repensar a autoria do programa iconográfico. Eu inicialmente pensasse que o programador era o desembargador que financiou
todo o programa, que é o desembargador Plácido Montoso, que era superintendente nas minas de ouro do Brasil, de ouro e diamantes da Tijuca, e que sabemos, portanto, isso está testemunhado, portanto, documentos estudados pelo Inácio Militão, que foi quem financiou o programa. E eu pensava que provavelmente seria também o próprio programador, porque a primeira referência que nós temos a este milagre, ou esta tradição milagrosa, se quisermos dizer de outra maneira, encontra-se na monarquia lusitana, que me parecia que era a sexta parte do Frei Francisco Brandão, que me parece que era mais fácil ser conhecido do desembargador do que da abadesa do mosteiro, que é provavelmente, talvez, a verdadeira programadora, não sei ainda bem, ainda continuo a ter dúvidas. Nós temos um testemunho na monarquia lusitana, sexta parte. Há um anexo, que é a primeira publicação da primeira biografia, que o autor deu-lhe outro nome, chamou-lhe Relação da Vida da Gloriosa Rainha Dona Isabel, mas é a primeira biografia. Há uma edição crítica feita por José Joaquim Nunes em 1922 ou 22. E agora já propus à minha colega Cristina Sobral, se não quer ela fazer uma edição crítica definitiva, ela diz talvez quando se reformar daqui a 5 anos. Mas, porque era o professor Aníbal Pinto Castro que queria fazer, mas nunca chegou a fazer. Portanto, não temos uma edição crítica fidedigna. Temos essa primeira publicação na monarquia lusitana, que é um anexo, mas nos capítulos referentes ao rei Dom Dinis vem uma descrição deste milagre, ou deste acontecimento milagroso. E é, portanto, quando um grupo de freiras do convento de Almoster vai visitar a rainha já depois da morte de Dom Dinis, para a consolar, e nessa altura recorda o dia em que a abadesa, que era a Dona Berengária Aires, tinha ido junto com o rei e a rainha visitarem o túmulo de Santa Iria e que as águas tinham aberto milagrosamente para a rainha poder passar. Portanto, há este testemunho num dos capítulos relativos ao reinado de Dom Dinis, e o cronista diz mesmo que já poucas vezes se recorda, mas que o episódio é verdade e Perval transcreve o testamento da Dona Berengária Aires, que diz exatamente isso. No tempo em que ainda era vivo o rei Dom Dinis, portanto, foram àquele local e as águas abriram-se. Não diz que é especialmente para que a rainha passasse, diz que é devido às orações também do Dom Dinis. Pensando que a abadesa, que é, portanto, no tempo em que é realizada estas grandes obras, e a quem se deve estas grandes obras, conheceria esta edição da monarquia lusitana, não sei. Pode ter, agora a segunda hipótese, pode ter sido, de facto, influência do azulejo de Estremoz. Portanto, eu penso que há, em relação ao Monforte, duas questões que permanecem abertas, de facto. Por um lado, a importância das gravuras, que também provavelmente se tido um papel bastante importante. Por outro lado, de facto, quem é que foi efetivamente o programador? Eu agora inclino mais para a abadesa, que era a opinião do nosso colega Vitor, inclino mais por uma razão. Primeiro pensei que ela conheceria a primeira biografia, que ficou manuscrito no convento de Santa Clara de Coimbra. Há neste momento uma cópia seiscentista, que é a Iluminura, que está no Museu Machado de Castro de Coimbra, mas houve outras cópias também. E apesar do convento de Santa Clara, de Monforte não depender de Santa Clara, mas sim da província dos Algarves, ela podia ter acesso a uma dessas cópias e, portanto, conhecer. Fiquei aberto, de facto, a questão. E afinal como é? Afinal foi ela que programou. Onde é que foi buscar? Onde é que foi buscar o milagre das águas do Rio de Saparta? Portanto, acho que é um painel que merece um estudo mais atento para tentar perceber o que é que se passou. Eu, neste momento, inclino mais que ela poderá ter conhecido, portanto, as coisas circulavam, havia outros manuscritos em latim, havia outros textos, não sei, outras fontes, mas inclino mais por isto, porque o comendador, isso está comprovado que foi ele que pagou, é o encomendante, ele é que pagou, porque isso até há referência nas memórias paroquiais e mais outros documentos que teria sido ele que, de facto, pagou todo aquele programa da instalação dos azulejos e encomenda dos azulejos. E eu, neste momento, tenho dúvidas, porque ele foi para o Brasil quando começou, antes da instalação dos azulejos. Depende de quando é que eles começaram a ser feitos. E ele morreu lá no Brasil, não voltou a Portugal, ele nunca viu, nunca chegou a ver.
nunca chegou a ver. Portanto, ou morreu e o programa já estava muito adiantado e pode ter sido o programador, ou de facto não foi ele e foi a Abadesa. Então, provavelmente os dois teriam, é o mais provável, é por aquilo que nós apontamos mais, provavelmente teria sido de acordo com os dois, enfim, em cooperação dos dois. Ou o desembargador ou a Abadesa foram o programador deste notabilíssimo programa. E o desembargador, o que é que o teria motivado? Era de lá. Ele Era era de natural Monforte. de Monforte. Ele é natural de E Monforte. tinha uma defusão particular, teria uma defusão particular? Não sei, penso que não. Ele viveu na corte, depois foi para o Brasil. Eu penso que a iniciativa terá sido da Abadesa. A iniciativa de dedicar, portanto, todo aquele programa à Rainha Santa Isabel terá sido da Abadesa. Agora, se depois foi todo o programa seguido pela Abadesa, ou se foi o próprio desembargador, que era quem queria pagar, quem pagava e podia querer ter uma intervenção maior, não sei, mas de facto neste momento eu própria continuo a ter dúvidas, como digo, são áreas em que eu tenho dificuldade em poder fazer afirmações, mas talvez a maior parte do programa, o papel mais importante tenha sido de facto da Abadesa. A quem é que se dirigia este programa? Todo o programa estava feito sobretudo para quem frequentava a igreja, para o público que ia frequentar a igreja, portanto, no fim, com uma forma de difusão do culto da rainha e também de todo o espírito franciscano, mais do que para as próprias freiras, até porque quem elas viam mais próximo, portanto, do lado estando no coro, não é nenhum daqueles painéis maiores a que o programador quis dar mais destaque. Portanto, parece-me que é sobretudo para o público que iria, os fiéis, os devotos, numa altura em que se queria desenvolver muito o culto da Rainha Santa Isabel, não é? Portanto, que tinha sido, enfim, canonizada há relativamente pouco tempo, que tinha sido Senhora de Monforte, ela foi Senhora de Monforte, embora não se conservem quase memórias nenhumas disso, e parece-me que virá sobretudo para o público. Há duas coisas que me fazem pensar isso, que é o painel das águas do Tejo que se apartam e é o da veneração do corpo. Portanto, num caso como no outro, está virado, portanto, o ataúde em que se vê a rainha, num caso e no outro Santa Iria, está virado para o público, para quem podia ir assistir e olhar. E o caixão está aberto, portanto, ela está de braços cruzados, portanto, está muito nova, também é um aspecto interessante. Nestas representações não é respeitada a idade que teria a rainha, mas a juventude é dada portanto, a juventude que aparece nos dois quadros, tanto no de Santa Iria como neste da Rainha, e no da Santa Peregrina, penso que é também para sugerir a santidade da Rainha, eternamente nova, e, enfim, tirar uma ideia da intemporalidade. E no de Santa Iria acontece o mesmo. Enquanto que no de Estremoz, a Rainha aproxima-se do ataúde que está na Santa Iria, que está colocado no fundo do Tejo, e debruça-se sobre ele. Neste, vemos também Santa Iria, representada muito nova, e essa de facto era nova, segundo enfim, a história de Santa Iria, mas de novo numa posição em que os devotos podiam olhá-la. Portanto, eu penso que era fundamentalmente destinado a quem ia à igreja. Posso-lhe pedir uma síntese final sobre todo este programa iconográfico? E eu torno a dizer, é de facto único. Há episódios que não existem em mais lado nenhum, claro, este da Santa Peregrina não vamos contar. Há alguns que têm muito poucas representações, como o da Apreensão de Santiago de Compostela. O da Cristo Crucificado também são poucas, só conheço aquelas duas mais que já falou, da Academia das Ciências e do Tocifal. E da Veneração do Corpo não há mais nenhum. Há lá em Coimbra um quadro assim, muito naif, não sei quem é que terá pintado, provavelmente alguma freira do convento, que são as próprias freiras a levarem o ataúde da rainha para o andar superior. Há umas grandes intempéries e inundações e a rainha manda fazer um segundo piso, não é, no convento de Santa Clara, onde quis instalar o seu túmulo, que é um túmulo imenso, não é, como nós podemos ver, e de enorme qualidade, e há esse quadro, mas não há nenhuma representação da veneração das cerimónias fúnebres, da veneração do corpo e muito menos dos milagres. Portanto, também é único. Da chegada a Alenquer, da chegada ao convento de Santa Clara do Cortejo Fúnebre, portanto, há de facto um conjunto de que não havia nenhuma referência. Isto foi um trabalho muito interessante, e vendo o que é que não é. Projetos para o futuro? Eu espero que se consiga fazer a publicação, completar a monografia e fazer, porque temos imenso material. O Vitório encontrou imensa coisa também, e o Militão, os dois, essa parte, todo o estudo do convento, a história do convento.
não apenas da igreja do convento. Foi feita por eles, que será a parte importante, enfim, a cripto-histórica artística do convento. Vão fazer agora um museu, portanto a Câmara agora está a pensar fazer um museu na Igreja da Madalena, com precisamente um material que ainda existe, mas que já é muito pouco. Não tem nada a ver com a imensa com a descrição da riqueza enorme que seria daquele convento e que está registado nas memórias paroquiais.